Bom, gente, eu peguei aqui um texto na internet, tá? Um texto onde foram feitos estudos com relação ao alcoolismo. Isso aqui é mais uma estatística, tá? Mais um estudo feito em cima disso, tá? Sobre o alcoolismo. Então, eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, é um pedaço pequeno. O alcoolismo parental tem sido apontado como um dos fatores de risco para o desenvolvimento de crianças criadas nesse contexto. Alguns estudos têm mostrado que os filhos de alcoólatras apresentam-se em desvantagem quando comparados com os filhos de não alcoólatras, em uma série de domínios: déficit cognitivo, autoestima baixa, dificuldades acadêmicas, problemas de comportamentos, dificuldades emocionais e de relacionamentos. E as características psicológicas de filhos de alcoolistas, como insegurança, baixa autoestima, impulsividade, agressividade, baixa tolerância às frustrações, transtornos de conduta, têm sido citadas como precursoras do desenvolvimento de alcoolismo e de distúrbios psicológicos nessa população. Dados apontam que os filhos de pais alcoolistas são pessoas com alto risco de desenvolver problemas emocionais, de conduta, de aprendizagem ilegais, riscos estes que chegam a ser dimensionado em um padrão 3 vezes maior do que o dimensionado para filho de não alcoolista. Então, gente, já faz algum tempo que eu decidi não fazer parte desses estudos aqui, tá? Talvez tudo que eu li aqui para vocês fosse parte um pouco do que eu sentia que eu era, mas eu decidi que isso não faria parte da minha história, que isso não seria um ponto determinante para que eu fosse exatamente dessa forma, dessa maneira aqui que eu acabei de ler para vocês, né? Eu decidi em Deus não fazer parte dessa estatística. O que passou, passou, e eu a duras penas tive que aprender isso, né? A me livrar um pouco do meu passado, a me livrar das coisas que me fizeram mal, de lembranças que me deixaram cicatrizes assim muito profundas. Eu tive que trabalhar muito isso, mas trabalhar em Deus, né? Eu acho que se não fosse a presença de Deus na minha vida, se Deus não fosse um pai tão zeloso na minha vida, eu não estaria aqui contando nada para vocês. Eu não seria quem eu sou hoje, né? Eu consegui enxergar assim em todos os detalhes o quanto Deus foi cuidadoso comigo, porque embora eu fui órfã durante, né, um bom tempo da minha vida, Deus nunca me desamparou. Ele nunca deixou com que as situações me destruíssem, né? Embora tenha acontecido tanta coisa que, gente, tanta coisa que não foi legal, tantas marcas, né? Tantas cicatrizes. Eu sempre senti Deus fortemente assim, cuidando de mim, sabe? Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Viviane, eu falo aqui do canal Diário de Mamãe Vaidosa, sejam bem-vindos. Bom, gente, talvez esse vídeo não seja nada assim tão fácil de ser falado, né? Na verdade, eu já queria trazer esse tema há bastante tempo aqui pro canal, mas sei lá, talvez eu não estivesse preparada, né, para falar sobre essa questão, ou talvez mesmo eu quisesse, né, me curar um pouco mais sobre essa questão que eu carreguei durante muito tempo na minha vida e que foi assim bem difícil de ser curado, sabe? Foi bem difícil de ser encarado como uma coisa simples na minha vida, porque não foi. E o meu intuito de vir aqui é justamente para alertar, né, talvez meio que indiretamente, o quanto que o problema com o alcoolismo, né, o problema com o álcool pode acarretar e trazer sérios danos assim para a família em si, né, para a criança que é filho de pai alcoolista ou de mãe alcoolista. Então, assim, esse tema foi bem pensado.
Eu sei que a internet é um lugar que é muito complicado e que tem pessoas que gostam da gente, né? Pessoas assim que acompanham a gente, que gostam realmente da gente, mas também tem pessoas que vêm aqui que não gostam, né, da gente, vem só pelo fato de, sei lá, a pessoa deve ser masoquista porque acompanhar um canal do qual não gosta, eu acho que a pessoa deve ser bem masoquista, né? Mas enfim. Bom, o tema de hoje é o que eu escrevi no título, né? O que o alcoolismo fez na minha vida. E é um tema que eu já estava assim empurrando com a barriga, mas que eu realmente queria trazer aqui. É mais uma forma de desabafo, ou mais uma forma de mostrar também para as pessoas que a gente pode dar a volta por cima assim, que nenhuma estatística é capaz de ditar aquilo que você é, né? De falar realmente aquilo que você é pelo que já aconteceu com você. Então, vamos começar, gente. Bom, gente, eu queria começar falando, né, que o alcoolismo ele é a terceira doença que causa mais mortes no mundo, tanto por questões de acidentes também, né, ocasionados pela pessoa alcoólatra, tanto quanto por doenças mesmo, né. Bom, gente, eu sou filha de pai alcoólatra, né, eu sofri muito, tanto na minha juventude quanto na minha adolescência, eu sofri demais com o alcoolismo do meu pai. E meu pai já faleceu já fazem 11 anos. O tempo passa muito rápido. Embora o alcoolismo do meu pai, ele sempre me tratou muito bem. Meu pai nunca levantou as mãos para mim. Todas as vezes que eu lembro do meu pai, ele sóbrio, e todas as vezes, né, que eu me lembro do que a gente falava, do nosso convívio junto, eu me lembro do meu pai como uma pessoa muito boa. Meu pai me tratava com muito carinho, sabe? E isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, sabe? Eu sei que apesar de tudo de ruim que eu passei com meu pai, eu sei que ele me ofereceu muitas coisas boas também. E oferecer que eu tô dizendo não é de questão material, não. É de questão mesmo afetiva. Então, gente, desde a barriga da minha mãe, que eu sofria com relação às brigas deles, né? Porque a criança, bem ou mal, na barriga também sente tudo ao seu redor. A vida com meu pai foi um verdadeiro inferno, digamos assim. Eram brigas atrás de brigas que envolvia a família, que envolvia a minha avó materna, sabe? Que sempre queria de alguma forma defender a minha mãe. E todas as vezes que eu tento puxar na minha memória, assim, um momento bom, eu não consigo, assim, sabe? Quer dizer, tem poucos momentos, né? Enquanto meu pai trabalhava, que meu pai tinha um trabalho que ele ganhava relativamente bem, assim. Eu tinha um trabalho fixo. Em todos os domingos a gente ia pra igreja. E depois disso a gente ia pro restaurante. Eu me lembro que era um momento entre família, sabe? Que eu gostava bastante. Mas depois, ainda convivendo, né, com muitas brigas entre minha mãe e meu pai. E isso me abalava realmente emocionalmente, mas como eu era criança, assim, né, eu não sabia muito, assim, gerir as minhas emoções. E tudo começou a piorar logo após que meu pai ficou desempregado. Meu pai ficou desempregado, acho que eu tinha uns 7 anos ou menos, não me lembro. Mas toda a minha vida eu me lembro que a gente sempre passou por muitas dificuldades, sabe? Nunca passamos fome, mas passamos perto disso. Eu não tô falando aqui isso, gente, pra comover ninguém, nem pra sensibilizar, ou mesmo pra ganhar ibope aqui na internet, não é nada disso. É porque eu vivi realmente, né, essas coisas, então não tem porquê eu ter vergonha, ou não tem porquê eu não trazer, não falar sobre isso. Então, assim, meu pai sempre vivia, né, de um bico entre o outro para poder levar, né, o sustento para dentro de casa. Mas com muita dificuldade, gente.
se não fosse a minha avó, sabe, na minha vida, sei lá. A minha avó foi a minha base durante muitos anos. Então é muita história para eu contar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir resumir, não sei se eu vou conseguir ser muito direta nessa questão. Mas depois, né, desse desemprego do meu pai, aí mesmo que a vida começou a virar de cabeça para baixo, sabe? A gente foi morando de casa em casas alugadas e no final das contas a gente sempre tinha que se mudar porque meu pai nunca tinha dinheiro, né, para pagar o aluguel e de certa forma sempre era despejado. Ou a gente também, por questões do meu pai brigar muito com a minha mãe, o senhorio sempre pedia pro meu pai se retirar, né, do lugar onde a gente morava. Então, gente, além dessa questão das brigas do meu pai e da minha mãe, sempre tiveram também a questão de ter que ficar me mudando, né, de um lugar para o outro. E eu me lembro que eu também morei bom tempo na casa da minha avó, ainda, né, com os meus pais. Isso já foi mais perto, assim, da minha adolescência. Gente, o que eu vivi, assim, nossa, eu vivi muitas coisas, sabe? Eu via muitas brigas e eram brigas muito feias. Eram brigas, assim, de garrafa até voando, de todo mundo ir parar no hospital. Por causa, né, do meu pai, que ele ficava descontrolado quando bebia. Então, assim, o que eu quero dizer hoje, gente, é que nada pode determinar a maneira que você é hoje em dia pelo que você já viveu. Porque se eu fosse encaixar nesse quadrão de estatística e pelo que eu já vivi, assim, com os meus pais, eu seria uma pessoa totalmente desestruturada, eu seria uma pessoa totalmente abalada, né, emocionalmente. Mas eu busquei em Deus toda a força que eu precisava para poder passar por cima disso, sabe? E é nessa questão que eu quero chegar, sabe? Do quanto a sua vida pode mudar quando você busca Deus, sabe? Quando você busca a presença de Deus para sua vida. Sempre busquei muito um direcionamento de Deus. E eu sei que foi muito difícil para mim passar por tudo isso. A vergonha de vizinhos, né? Quando meu pai tinha aquelas brigas com a minha mãe, eu ficava morrendo de vergonha. Ficava com pena da minha mãe, não entendia o porquê que ela vivia com ele há tanto tempo, porque ela não se separava dele. Então, de certa maneira, eu até muito culpei a minha mãe durante muitos anos, sabe? E eu me lembro quantos e quantos aniversários que meu pai estragou, sabe? Aniversários de estar mesmo assim, todas as pessoas assim reunidas em volta do bolo já para cantar parabéns. Meu pai estragou tudo. E eu me lembro assim, eu chorando bastante por causa disso, né? Chegou uma época assim que eu nem queria mais aniversário, porque eu ficava assim, não quero mais aniversário, se for pra passar por tudo, né? Pela vergonha toda, assim, eu não quero mais. E isso foi uma marca também que eu levei durante muito tempo, sabe? Minha adolescência foi algo assim bem complicada também, porque eu já estava sentindo os reflexos do que eu vivi, né, com a minha mãe e com meu pai. Mas, como eu disse aqui pra vocês, Deus sempre esteve muito comigo, sabe? Então, assim, chegando nessa questão adolescência, que foi quando, assim, eu não quis mais morar com a minha mãe nem com meu pai. Eu fui morar com a minha avó, que eu já estava acostumada mesmo a todos os fins de semana, às vezes até dias de semana mesmo eu dormia na casa da minha avó. A minha avó foi, assim, um anjo na minha vida, sabe? E que se não fosse ela, nossa, eu acho que Deus sempre colocou pessoas muito especiais na minha vida. Então, assim, eu já morava com a minha avó e eu me lembro de um fato, assim, minha mãe morava perto da casa da minha avó também. A gente sempre morou muito perto da casa da minha avó, né, toda a vida. E eu me lembro, eu saindo da casa da minha avó, eu vi meu pai caído no chão, bêbado, caído no chão. E, sabe, foi uma mistura de muitas coisas ali, de muitos sentimentos. Vergonha, a vontade de ajudar também. E não sei, só sei que eu passei direto. Mas essa é uma cena que
talvez eu nunca esqueça, sabe? Eu fiquei me questionando, me perguntando como que uma pessoa pode chegar a esse fundo do poço, assim, como uma pessoa pode chegar a esse ponto de beber tanto e ficar caída no chão. Por muito tempo eu vivi, sabe, com essas questões guardadas dentro do meu pensamento. Eu vivi com problemas emocionais devido a isso. E foi muito difícil eu passar por cima disso. Mas o meu psicólogo maior, assim, foi a buscar incessante, assim, por Deus, sabe, gente? Porque, nossa, são muitas questões, assim, que hoje em dia eu passei por cima, mas se eu não tivesse passado por cima, talvez eu tivesse sequelas disso, de tudo que eu já passei até hoje, né? Então, só para concluir, assim, um pouco, né, a história, que meu pai acabou falecendo, né, devido a um câncer na língua e laringe, né, e ele faleceu, né, decorrente a esse câncer. E nessa época eu já tinha minhas filhas, as minhas filhas estavam com 3 anos de idade nessa época, e ele sempre foi um bom avô, sabe? Sempre foi muito carinhoso, sempre teve muito orgulho de mim. Eu tenho um irmão, né? Meu irmão é 9 anos mais novo do que eu, e meu irmão também sofreu muito com relação a isso, porque o alcoolismo não é nada fácil, né? Ser filho de pai alcoólatra não é nada fácil, né, gente? Depois que meu pai adoeceu, foi um curto espaço de tempo, né, entre ele descobrir a doença e o falecimento dele. Ele fez o tratamento na esperança de que ia ser curado, né? Porém, o estado dele foi se agravando de uma tal forma que meu pai sumiu, gente. O meu pai, ele ficou muito debilitado, ele ficou comendo através de sondas e, nossa, eu não quero lembrar porque foi um quadro difícil também. E eu me lembro até hoje, né, que eu fui visitar o meu pai. Eu me lembro que eu o perdoei, sabe? Minha mãe já havia conversado comigo e falou que ele estava muito mal e que ela tinha perdoado, né, ele por tudo que ele tinha feito com ela, né? E nesse dia eu me lembro que eu cheguei pertinho do ouvido dele e falei para ele, né, que eu o amava, que sempre o amei, que apesar da vida ter nos distanciado um pouco, porque foi o que aconteceu, né? Depois que eu saí de casa, assim que eu fui para casa da minha avó, eu já fiquei muito distante deles, tanto da minha mãe quanto do meu pai, justamente para evitar, né, um pouco de problemas assim na minha cabeça que eu já não queria, mas já não tinha mais forças para tanta coisa assim que eu convivi com eles, né? Hoje eu sei que meu pai foi só uma vítima das circunstâncias, né? Uma vítima da vida. Tudo que eu vivi com ele foi um aprendizado. Hoje eu sei das qualidades dele, mas também sei dos defeitos pelos quais eu não quero ser. Eu falei no ouvido dele que eu perdoava, que eu amava e que tudo que a gente tinha vivido, né, de ruim, que eu tinha passado uma borracha por cima e desejei mesmo que ele encontrasse a paz, sabe? Que ele encontrasse realmente aquilo que ele nunca tinha tido, né? A paz verdadeira. E é isso, gente. É isso. Essa é a minha história. É a história de quem eu poderia ter me tornado, né? Se eu deixasse me levar pelas estatísticas, pelos estudos apontados em cima, né, de filhos que têm pais problemáticos, alcoolistas, o quanto isso pode ser agravante para a criança, o quanto isso pode acarretar vários danos para a vida toda. Mas eu decidi não sentir pena de mim mais. E embora eu tenha vivido muito tempo me culpando, sentindo dó de mim, eu decidi mudar a minha história, eu decidi não ser mais aquilo que as estatísticas apontavam sobre mim. Eu decidi passar por cima de todo o caos que eu vivi.
A gente tem que mudar a nossa história, a gente tem que determinar, né, que aquilo que você viveu não pode ser um fato destrutivo, porque eu poderia ter tudo para não dar certo, gente. Eu creio, sabe, num Deus Todo-Poderoso, o qual me deu uma família, o qual me deu 2 filhas maravilhosas, um marido muito bom também. Esse foi um pedacinho da minha história. Espero, não sei, eu espero que o fato determinante que foi Deus na minha vida, né, seja uma prova aqui de que eu passei por cima, né, do problema, passei por cima da mágoa, passei por cima da dor em si, enfim. É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.